Vamos lá. Boa noite, todos que nos assistem, galera do Mais Aprovação. Sou a professora Sara Filpo, professora de Conhecimentos Pedagógicos para concurso. Estou aqui a convite da professora Gisele Dias. Ela me chamou para dar uma aula aqui para vocês sobre BNCC. Então, caso alguém que tem uma galera que falou que não me conhece, dá uma pesquisada lá no Instagram, no YouTube depois, tá bom? Sara Filpo, eu tenho várias aulas de BNCC no meu canal do YouTube, muita aula, muito conteúdo gratuito de BNCC, e também tenho um curso completo de BNCC, tenho um livro de BNCC. Então, assim, a Base Nacional Comum Curricular é o assunto que eu dediquei mais tempo estudando, me desdobrando, tanto é que eu tenho meu primeiro livro, é sobre BNCC, e foi esse livro aqui, BNCC Descomplicada para Concurso, que deu origem também a meu curso e outros materiais também. Então fica aí a dica para quem caso não me conheça, já estou nessa área de redes sociais, dando aula para concursos pelo YouTube gratuitamente, tem um blog também de conhecimentos pedagógicos já há 3 anos, nosso canal do YouTube tem 44 mil inscritos, nosso blog, que é o pedagogiadescomplicada.com, tem mais de 30 mil acessos por mês, tem conteúdo gratuito lá, inclusive sobre a alteração na LDB. Se alguém não viu, vai lá depois, tá bom? E hoje eu tô aqui para falar de BNCC com vocês. Todo mundo acessou o material, teve acesso às questões, separei questões da Banquiban, que é a banca organizadora do concurso de vocês. Mas a Banquiban não traz muitas questões de base, não tem muitas questões de base disponíveis na internet para a gente, nem nos bancos de provas. Por isso que eu trouxe 4 questõezinhas de outras bancas também, para a gente explorar a base de diferentes formas, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, quando a gente fala de BNCC, a gente fala da resolução número 2. Opa, fechei aqui sem querer. A resolução número 2, de 22 de dezembro de 2017, que é a resolução que orienta todo o processo de implementação da base, tá? E essa resolução, ela vai dispor sobre a organização da BNCC para a educação infantil e ensino fundamental. Ela não vai falar ainda sobre o ensino médio. O ensino médio vem na resolução número 4 de 2018. Ela vem depois. No entanto, é ela que traz toda a fundamentação teórica, toda a intencionalidade da base. Então, ela vai trazer os fundamentos, né? Que é o que eu falo que é o cimento e o tijolo da BNCC. Tá bom? Então, ela vai trazer esses 3 pontos aqui. E nosso documento da BNCC, que é o documento de 2018, que tem essa capinha aqui, famosa, né? Que é a 3ª versão e é a versão atual da BNCC. Então, a base já tem a primeira versão e a 2ª versão. Então, essa aqui é a 3ª versão e ela é a atual. Sempre perguntam, professor, o seu curso da BNCC está atualizado? O seu e-book da BNCC está atualizado? Gente, está. Por quê? Porque a BNCC, é esse documento aqui, de 2018, não houve nenhuma alteração ainda, não é como a LDB, que tem alteração todo ano, 2, 3, enfim, eu já até parei de imprimir a LDB, porque a LDB sempre está atualizando. Então, só consumo o meu PDF da LDB, que é o PDF que eu disponibilizo no meu blog, que é LDB PDF gratuita, tá? Então, fica a dica aí para depois, quem quiser, dar uma olhadinha lá no meu blog lá. Tem material gratuito lá também. E a BNCC, ela não tem esse processo de atualização recorrente. Ela é a mesma desde 2018. Mas, lá na resolução número 2, 22 de dezembro, que é a resolução que eu já falei para vocês aqui, grava ela. Número 2, 22 de dezembro de 2017, porque às vezes não vai falar sobre a BNCC, o enunciado da questão. Vai falar da resolução número 2, 22 de dezembro de 2017. E aí você já sabe que é da BNCC.
Então, lá na resolução, ela vai trazer que a BNCC vai passar por um processo de revisão após 5 anos da data da sua implementação de fato, que, segundo a resolução, ela traz o quê? Preferencialmente, até 2019, os currículos devem estar de acordo com a BNCC. No máximo, início do ano letivo de 2020. Então, vai contando aí, 2025, então, ela vai ser revista. Então, até 2025, a BNCC é a mesma que a gente vai estudar até lá. Então, vocês têm até 2025 para passar no concurso de vocês e estudar o que eu vou falar aqui hoje. Bom, vamos lá. Isso aqui eu vou trazer depois, que primeiro a gente vai para a questão. Aí da questão a gente vai para os conceitos, tá bom? Preparados? Eu gosto sempre de trazer uma aula interativa. Então, enquanto eu vou lendo as questões, vocês mandam para mim no chat qual o gabarito que vocês marcaram, tá bom? E a gente vai dialogando, batendo papo. Questão 1. A BNCC é um documento que define o conjunto orgânico e progressivo de, vou grifar aqui, aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Sendo assim, a BNCC é um documento de caráter, essa questão aqui é uma questão dada, só que para muita gente não é, porque quem não pega a BNCC para estudar, não resolve uma questão de BNCC, não tem essa noção. Mas é um tipo de questão que cai muito em prova. É óbvia? É, mas cai muito em prova. E a IBAN, a Banca IBAN, não é uma banca que aprofunda muito o conhecimento de BNCC, não, tá? Aqui a gente vai dar uma aprofundada, porque eu gosto sempre de trazer conteúdo a mais. Eu gosto sempre de trazer um conteúdo mais aprofundado. Mas a Banca IBAN não costuma aprofundar tanto, não. Mas você já vai para sua própria preparado aí, tá bom? Então, é de caráter normativo, tá? E quando estuda a BNCC, a primeira coisa que tem que saber é o que é a base. E a base, a primeira coisa, a primeira definição é documento de caráter normativo, tá? Depois, define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, ela vem definir um conjunto orgânico, ou seja, organizado e progressivo de aprendizagens essenciais. Progressivo por quê? Traz essa ideia de complexidade. Então, o conhecimento ali para o primeiro ano do ensino fundamental não é o mesmo do segundo ano. Na educação infantil é diferente do ensino fundamental e assim por diante, porque cada parte, cada ano, cada semestre, enfim, a criança ela precisa complexificar aquele conhecimento para atingir novas aprendizagens, né? E vai trazer como direito de crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar. Então, ela está voltada para a educação escolar que se desenvolve em espaços formais, não é isso? Na escola. A gente vai ver mais características ainda sobre isso aqui, tá? E orienta sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. A BNCC não é currículo. Então, se tiver alguma questão assim, a BNCC define o currículo nacional. Ela não define o currículo nacional. Ela é referência nacional para a elaboração dos currículos, mas quem faz o currículo são quem? Instituições e redes escolares. O que? Pública e privadas, tá? Educação básica. Elas que vão construir ou revisarem seus currículos. Então, a BNCC, outra característica aqui, ela é referência nacional. Ela é obrigatória, é referência nacional, é normativa, ela se dirige para a educação escolar, pública e privada, não é somente pública, nem somente privada, tá? E o que ela visa? Superar a fragmentação das políticas educacionais, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre 3 esferas de governo e balizando a qualidade da educação ofertada,
Então, quando a base vem, ela vem para superar essa fragmentação das políticas educacionais, no sentido de unificar, de unir as políticas educacionais, fortalecendo o regime de colaboração entre os entes federados, que são União, municípios e estados, e o Distrito Federal nesse caso também, né? Beleza? Dito isso, vamos então para a questão 2. Porque a gente falou que a base é um documento que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. E aqui a gente vai ver um conceito que se assemelha um pouco às aprendizagens essenciais. Vamos lá, 2. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na base devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, competência é definida como... Então, qual é o conceito de competência? Vamos ver. Primeiro, a gente viu que a base, ela define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Mas o que são aprendizagens essenciais? A resolução número 2, 22 de dezembro de 2017, vai trazer definição no artigo 2º. As aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e a capacidade de mobilizar, articular, integrar, expressando-se em competências. Então, o que são aprendizagens essenciais? São a chave. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. É o que é as aprendizagens essenciais. Lembrando, o que é essencial? É aquilo que não pode faltar em hipótese alguma. Então, no prato do brasileiro, o que não pode faltar no almoço do brasileiro? Arroz e feijão, é o essencial. Aí bota uma carne, bota um ovo, faz uma salada, um legume, complementa. Ou seja, a base, ela vai definir as aprendizagens essenciais que vão compor dentro de um currículo. Faz contas que é um livro, né? É o currículo aqui. Trocar a caneta. Tem a parte que traz as recomendações, as orientações da BNCC, as habilidades e competências da base, e a parte diversificada. Tá, que parte? Diversificada. Então, o feijão e arroz são as aprendizagens essenciais que a BNCC traz, que é direito de todas as crianças, adolescentes, crianças, jovens e adultos a serem garantidos a elas. São que direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, para que em qualquer lugar do Brasil a criança, o jovem, o adulto tenha acesso ao mesmo padrão de qualidade de acesso ao conhecimento. Não quer dizer que vai uniformizar o currículo do Brasil. Ela vai trazer competências e habilidades que todos têm o direito de aprender. Independente de ser local de periferia, local mais valorizado socialmente, financeiramente, enfim, independente da região do Brasil, deve ser garantidos a eles direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Mas ela define o quê? Tem que ter uma parte diversificada, a parte diversificada do currículo. Essa parte diversificada do currículo é a parte em que sistemas e redes de ensino vão colocar as características regionais ali da sua região. Então, aí na região de vocês tem o currículo municipal de vocês. O currículo municipal de vocês, mas no município de cada um de vocês há um currículo, há uma diretriz curricular municipal de vocês. O currículo de vocês já está, porque pela orientação da resolução número 2, era até 2020. Então, vamos dizer que já está atualizado de acordo com a base. Então, o currículo de vocês vai ter uma parte tomando como referência a BNCC e outra parte tomando como referência ali as características regionais, tá bom? Então, ali, estão fazendo de conta que é o prato do almoço brasileiro, arroz, feijão, a BNCC, as aprendizagens essenciais. O ovo, a carne, aquilo que é complemento, é a parte diversificada, que cada região do Brasil vai ser da sua forma, porque nenhuma região é igual a outra. Beleza? Diante disso, a gente viu aqui que as aprendizagens essenciais elas vão se expressar em competências. E o que é competência? É definida
como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a competência é a mobilização da chave. Ó, lembra da mãozinha aqui, de mover, mobilização. Então, as aprendizagens essenciais são o quê? A chave. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e a capacidade de os mobilizar, articular, integrar, expressando-se em competências. Então, as aprendizagens essenciais se expressam em competências. E o que é a competência? É a mobilização da chave. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para alguma coisa, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, vamos voltar para a questão. Então, a questão pede o seguinte, na BNCC, competência é definida como? Vamos ver aqui a letra A. Expressão das aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares, estando relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, que, por sua vez, são organizados em unidades temáticas. Então, primeiro, é a expressão? Ela é, mas é a definição da competência? A gente viu que a definição de competência é a mobilização da chave. Já começa por aí, não tem outra definição. Mas, no entanto, a letra A também erra, porque ela vai trazer que os objetos de conhecimento estão organizados em unidades temáticas. E, na verdade, dentro das unidades temáticas, que é os objetos de conhecimento, isso dentro do ensino fundamental, tá? Então, aqui, errado. B, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em grupos por faixa etária, não descrevendo ações ou condutas esperadas do professor, nem o induzindo a opção por abordagens ou metodologias. Não traz a definição também de competência, mas também aqui ela erra porque está trazendo, na verdade, uma característica da organização da estrutura curricular da educação infantil, que vai trazer na educação infantil objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em grupos por faixa etária. Mas a questão ela pede o quê? O que é competência, tá? Então tá errado. C, mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, correto, gabarito, letra C. Aqui trouxe a mobilização da chave, tá bom? E vamos ver a última aqui. Direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apresentados na síntese das aprendizagens esperadas. Também é uma característica da estrutura curricular da educação infantil, tá bom? Então, aqui, gabarito letra C. Falando de competência, é importante você saber que a BNCC tem dois fundamentos pedagógicos. Um a gente já conheceu, que é o desenvolvimento de competências. Outro fundamento é o conceito de educação integral, tá? E o conceito de educação integral, a base vai trazer que é um princípio, né? E ele vai entender a educação a partir do desenvolvimento humano global em suas dimensões, suas múltiplas dimensões. Dimensão intelectual, físico, mental, moral, simbólica, social e afetiva. Então, não é somente a dimensão cognitiva, a gente não vai somente priorizar o desenvolvimento cognitivo do sujeito, mas suas múltiplas dimensões, tá? Essa é uma perspectiva atual de educação, voltada para o princípio da educação integral, não é tempo integral, tá? Aqui é uma perspectiva de educação, que é da educação integral. E as bancas, as questões, elas brincam muito com isso, né? Porque, olha só que a base vai trazer também aqui, ó. Independente da duração da jornada escolar. Então, não tem a ver com a jornada escolar. Então, não é educação em tempo integral, é educação integral. Inclusive, é um tópico que tem caído bastante em editais de concurso desse ano 2023, o tópico ali isoladamente até educação integral, porque é uma perspectiva atual da sociedade contemporânea brasileira, a perspectiva da educação integral. Por isso tem sido cobrado com mais incidência agora nos concursos mais recentes, tá?
Este princípio propõe o rompimento com uma visão reducionista do desenvolvimento do educando na educação, porque até então se priorizava muito o quê? O desenvolvimento cognitivo, do intelecto do sujeito, né? Da criança, do adolescente. Enfim, isso reduz o desenvolvimento dele, como se a criança só desenvolvesse cognitivamente, aprendesse a ler, contar, escrever. E não é. A criança se desenvolve para além na escola. Se desenvolve afetivamente, moralmente, simbolicamente, afetivamente, em vários aspectos, tá bom? E o conceito de educação integral também propõe ainda a superação da fragmentação radical entre as disciplinas do conhecimento. Então, ela vai preconizar o quê? Uma interação entre as disciplinas, entre as áreas do conhecimento, entre os componentes curriculares, de forma que haja uma abordagem interdisciplinar, que é outro ponto também que a BNCC ela vai trazer, ela vai defender uma abordagem interdisciplinar. Tá joia? Então aqui, o que tá aqui tá linkado já com o que eu já falei anteriormente. Falamos, então, sobre os fundamentos pedagógicos da BNCC, isso que é importante, tá? Cai muita questão sobre educação integral, nesse sentido mesmo. Tudo tá escrito aqui no slide. Eu não trago nada à toa na aula, tá? Tudo que eu trago aqui é ponto importante, porque essa aula é 100% focada no que mais cai em prova de concurso sobre a base. 3. As competências gerais da BNCC buscam promover o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões. Mas, para o estudante ser capaz de exercer plenamente todas elas, não bastam práticas em sala de aula. Elas demandam a incorporação de mudanças nos vários âmbitos da escola. O número de competências gerais da BNCC está apresentado na seguinte alternativa: gabarito letra B, 10 competências gerais da educação básica. Escrever aqui. Já escreveu o E aqui. 10 competências muitos chamam assim, ou 10 competências da BNCC. Ou 10 competências da educação básica, mas é tudo a mesma coisa. Não tem o que está certo, o que está errado, é tudo a mesma coisa. Tá? Tudo são as 10 competências gerais, educação básica, 10 competências da BNCC, enfim, é importante você saber que são as 10 competências. E olha o nível de questão da IBAN. É esse aqui, por isso que eu trouxe outras questões também para a gente aprofundar um pouco mais. E quais são as 10 competências gerais da educação básica? Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho para a vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. São as 10 competências gerais elencadas pela base, tá? Eu não vou abordar cada uma delas, porque para falar de cada uma delas de uma forma específica, seria uma aula inteira. E para isso eu tenho 3 aulas no meu canal do YouTube, gratuitas, vocês podem ir lá depois dessa aula aqui e procurar no meu canal. Tem 3 aulas só sobre as 10 competências gerais. A mais recente é do mês retrasado, se eu não me engano, né? E aí eu trouxe um foco, falei de cada uma delas e a gente resolveu questões sobre elas também, tá? Então fica a dica lá depois para você assistir. Mas é importante você saber que são 10 competências gerais. É importante você saber. A André já assistiu minhas aulas. É importante você saber o que cada uma delas fala um pouco, né? Então, o conhecimento vai trazer exatamente esse acesso ao conhecimento historicamente produzido, o acesso a essa produção, desse conhecimento historicamente produzido. O pensamento científico, crítico, criativo vai falar exatamente sobre as abordagens da ciência, de investigação, vai chamar a atenção para uma curiosidade intelectual, palavra-chave dessa competência. Repertório cultural, o próprio nome já diz, né? Vai falar de ampliar esse repertório cultural a partir da valorização, de ter o contato com diversas manifestações culturais, tá? Não só ter o contato, mas também participar. Comunicação vai falar da competência de saber se comunicar e ser entendido. Então, não é somente falar, mas é que a pessoa entenda. E vai preconizar também o uso de
diferentes linguagens. Linguagem visual motor, vai falar das libras, vai falar também da linguagem verbal, da linguagem matemática, tecnológica. Então, vai trazer esse foco para diferentes linguagens. Então, sempre que cair questão falando que a base ela vai trazer, privilegiar a linguagem verbal, ou privilegiar qualquer tipo de linguagem, mas unicamente um tipo de linguagem, ela vai estar errada a questão, porque a base chama a atenção, inclusive, como uma das competências, o uso de diferentes linguagens, tá bom? Então, nota isso aí. Cultura digital vai trazer o uso e a criação e o consumo de tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, de forma moral, ética e crítica. Então, não é somente utilizar as TICs, mas usar de forma intencional, não de forma alienada, né, de uma forma inteligente. Trabalho para de vida. Às vezes tem aluno que confunde essa competência com o repertório cultural, porque essa competência também vai falar sobre ter esse contato com diferentes manifestações culturais, mas de uma forma que venha trazer uma bagagem de conhecimento, de experiência, para que o sujeito venha escolher a sua profissão, a sua formação para o mundo do trabalho. Então, um trabalho nessa competência aqui também é uma palavra-chave dela, mas o foco dela é nesse projeto de vida, trabalho, mundo do trabalho. A argumentação vai falar dessa capacidade de expor ideias, apresentar fatos, mas não é somente opinião. Então, não vou apresentar dados pessoais, vou apresentar dados, fatos, comprovados cientificamente. Conhecimentos, questões que tenham respaldo. Então, não é propagar fake news, é trazer realmente fatos. E defender suas ideias de uma forma respeitosa. Não é argumentar, não é bater boca, discutir, fazer barraco, quebra barraco. É você saber argumentar, expor suas ideias e defender elas, né? E ouvir dos outros também. Autoconhecimento e autocuidado vai falar dessa capacidade de se apreciar, de se amar, de cuidar da sua saúde física e emocional. Empatia e cooperação, a competência de realmente ter empatia pelo outro e cooperar, né, em comunidade. Se pôr no lugar do outro, ter esse respeito, essa valorização dos direitos humanos. E, por fim, responsabilidade e cidadania vai falar do agir pessoal e coletivamente. Então, ela vai falar mais dessa competência de saber viver em sociedade, tá? Então, responsabilidade e cidadania vai focar nessa questão da atuação social como cidadão do sujeito. Beleza? Dito isso, a próxima questão é sobre as 10 competências. Vamos ver aqui. 4. A BNCC é um documento integral e contínuo de aprendizagens que tem como objetivo indicar os elementos necessários para que elas ocorram em todas as etapas da educação básica, obrigatória dos 4 aos 17 anos. É um documento normativo que serve como referência para a elaboração dos currículos escolares e de propostas pedagógicas das fases da educação básica nas redes de ensino públicas e privadas. E uma das competências gerais da educação básica consiste em... Então, a gente tem que ver qual alternativa que traz uma das competências gerais, tá? Utilizar a linguagem verbal para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Essa competência aqui seria a comunicação. No entanto, eu falei o quê? Que a comunicação vai trazer o uso de diferentes linguagens. Aqui está falando só a verbal, por isso que está errada. B. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais e das mundiais e também participar das práticas diversificadas de produção artística e cultural. Essa aqui é a competência repertório cultural. E ela está correta, tá, galera? Então, gabarito aqui, letra B. C. Argumentar com base em opiniões pessoais para formular, negociar, defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, global. Essa aqui ela está errada. Ela estaria se referindo à competência argumentação.
Mas ela erra porque traz aqui, ó, em opiniões pessoais. E não é opiniões pessoais, são dados. E letra D, agir individualmente com responsabilidade e determinação, tomando decisões com base em princípios pessoais, sustentáveis e solidários. Está errado também, seria a competência. Cadê? Responsabilidade, cidadania. Falei antes, né? Deu branco. Gente, minha mesinha de escrever aqui, ela é pequena, então vocês me perdoam o garrancho. Comecei bem e foi ruim agora. Então, vamos fazer a correção aqui. A letra A, como eu falei, se referiria à comunicação. O correto seria utilizar diferentes linguagens. Aí cita verbal, corporal, visual, sonora, digital, linguística, artística, matemática, científica, né? Seria o correto. A C, como eu falei, seria a argumentação. E aí ela vai trazer, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, não é em opiniões pessoais. E a D estaria abordando a competência, responsabilidade, cidadania, como eu falei, né? E não é agir individualmente, é agir pessoal e coletivamente. Tá bom? Então, o gabarito aqui da 4 é a letra B. 5. Agora uma questão de uma outra banca, mas para a gente dar uma aprofundada bacana aqui. Vamos ver. De acordo com a resolução número 2, de 22 de dezembro de 2017, que estabelece a BNCC, identifique e abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas, tá? Então, a gente vai julgar aqui os itens. A Base Nacional Comum Curricular deve fundamentar a concepção, a formulação, a implementação, a avaliação, a revisão dos currículos e, consequentemente, das propostas pedagógicas das instituições escolares, contribuindo desse modo para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas nas esferas educacionais de ensino federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à formação de professores, à avaliação da aprendizagem, à definição de recursos didáticos e aos critérios definidores de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta da educação de qualidade? Correto. Então, a gente quer saber o que é verdadeiro, o que é falso, o que está correto, tá? Isso aqui é trazido lá na resolução número 2, como o enunciado mesmo pede. A BNCC é referência nacional para sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas e privadas da educação básica dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos. Correto também. Te viu isso aqui na aula. As propostas pedagógicas das instituições ou redes de ensino para desenvolvimento dos currículos de seus cursos devem ser elaboradas e executadas com a efetiva participação de seus docentes. Verdade também, é trazido tanto na LDB como pela base, né? Por fim, a implementação da BNCC deve superar a fragmentação das políticas educacionais, até agora correto, ensejando o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo, correto, e balizando a meritocracia escolar. O erro está aqui, né? Balizando a qualidade da educação. Então, aqui é a falso. Então, gabarito é VVVF, gabarito letra A. Tá joia? Olha só. Tudo isso aqui está na primeira assertiva, eu trouxe aqui para vocês, está no artigo 5º da resolução número 2, de 2 de dezembro de 2017, tá? Bora lá. 6. Sobre a BNCC, documento normativo que visa a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, assinar V para verdadeira, né? E F para falsa. Vamos julgar agora. A BNCC define um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Correto, que a gente viu isso da aula. Está dentro da definição da base.
Segunda assertiva. Na BNCC, competência definida como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Correto também, verdadeiro. Na BNCC, na educação infantil, estabelece 5 campos de experiências, correto, nos quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Sendo que em cada campo de experiências são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, é uma nomenclatura da educação infantil, organizados em 2 grandes grupos. O eu tá aqui, não são 2, são 3. Crianças bem pequenas, cadê bebês? Bebês, crianças bem pequenas, tá até errado aqui. É de 3 anos e 11 meses a 4 anos e 11 meses. E crianças pequenas, tudo misturado aqui. Na BNCC, aqui tá, é falso, a gente falou, né? Por fim, na BNCC Educação Infantil, o código alfanumérico, que identifica cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, traz em seu segundo par de letras o campo de experiências, como ET, espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, verdadeiro também. Então, aqui o gabarito é VVFV. VV, gabarito letra C. Olha só, sobre os códigos alfanuméricos. A gente tem um par de letras, a gente tem ao total 2 pares de letras e 2 pares de números, tá? Então, o primeiro par de letras ele vai indicar qual é a etapa da educação básica, educação infantil. O segundo par de letras vai indicar o campo de experiência. Então, está correto aqui o que diz a última assertiva da questão número 6. E os 2 pares de números, Sara? O primeiro par de número vai indicar o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui, aliás, vai indicar o grupo por faixa etária de acordo com o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, aqui o grupo faixa etária é crianças bem pequenas, que é o segundo grupo. A gente tem 3 grupos, né? E o último par de números que vai indicar, então, a habilidade, mas no caso, na educação infantil, te chama de objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. A gente vai ver agora, mais para frente. E fica a dica aí, tem uma aula completa sobre códigos alfanuméricos no meu canal do YouTube, tá? Depois vai lá para dar uma assistida, mas não cai muita questão sobre códigos alfanuméricos em prova, não. É uma raridade. Mas é importante você ter essa noção, porque não é difícil. Viu uma vez, assistiu a aula uma vez, fez a questão, acertou, beleza? Bem tranquilo. 7. O concernente à educação infantil, a BNCC traz como proposição os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiências que se subdividem nas seguintes faixas etárias: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, foi como eu falei anteriormente com vocês. De acordo com a BNCC, as crianças têm 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. São 5 campos, 6 direitos. A saber, quais são? Vamos ver aqui. Primeiro, eu falei que ia trazer o gráfico para vocês. São 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui tem um hífenzinho aqui. Eu tenho que corrigir esse gráfico, gente. Eu trouxe várias lives desse gráfico aqui e eu ainda não corrigi se conhecer-se. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Sobre cada um desses direitos, há uma série de características que a base vai trazer sobre cada um deles, tá? Campos de experiência são 5. O eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, tá? Então, aqui tem o primeiro elemento da organização curricular da educação infantil. De hoje, daqui a pouquinho eu volto, tá? O segundo aqui, elemento é campo de experiências, e o terceiro elemento, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles seriam as habilidades também. É igual habilidade, tá? É igual habilidade, só que na educação infantil, como tem uma concepção de educação diferente, são crianças, é trazido o quê? O educar e o cuidar, o binômio dissociável, os eixos estruturantes, interações e brincadeiras. É uma outra lógica de organização diferente do ensino fundamental e do ensino médio. No ensino fundamental e ensino médio, é usada a nomenclatura habilidades.
Mas para a educação infantil, entendeu-se que esse conceito de habilidade não encaixaria com a lógica de concepção de educação, da educação infantil. Então, lá se usa objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil são classificados em 3 grupos por faixa etária, né? Aí aqui a gente vai ver melhor. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Tentar aqui. Olha só. Eu não consigo mexer com caneta, né? Aprender a mexer melhor nisso aqui. Olha só, os bebês. É de 0 a 1 ano e 6 meses. Crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E crianças pequenas de 4 anos e 5 a 5 anos. Aqui vou ter que tirar do zoom para poder escrever. Aqui não é E, é A, tá? 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, são 3 grupos por faixa. Ixi, vou ter até 3, quando doido. São 3 grupos por faixa etária, tá? Essa é a organização da educação infantil. Aí, como tá falando anteriormente, Georgina, sobre os códigos alfanuméricos, o primeiro par de letras indica, ó, a etapa. Aqui é a etapa educação infantil. O segundo par que aparece aqui é par de números, tá? E ele vai indicar qual é o grupo por faixa etária. Da educação infantil. Aqui, no caso, é o 2, que a gente viu aqui, ó. 2, crianças bem pequenas. O terceiro par é um par de letras. E ele vai indicar qual que é o campo de experiência. No caso aqui é traços, sons, cores e formas. Nesse exemplo aqui da tela, tá, gente? Trouxe um exemplo aqui na tela. E o último par é um par de números, que vai indicar a posição do objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, que é o que eu falei para vocês, que seria semelhante aqui ao conceito de habilidade, né? Que eu acabei de explicar aqui para vocês. Aí eu deixei a dica aqui para assistir minha aula no canal do YouTube sobre códigos alfanuméricos, que aí eu abordo educação infantil até o ensino médio, trago exercícios para a gente fazer, e aí vocês aprendem bem rapidinho, bem tranquilinho. Não é difícil, não. É porque é muito número e letra e dá embaralha a cabeça da gente, mas é bem tranquilinho. Aqui, voltando para cá. Então, quais são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Aqui eu trago um mnemônico. Você pode fazer o seu, mas eu costumo chamar de CCPB. Por quê? Porque é mais fácil. Lembra do CC, do sovaco? A gente que é professor, dá aula para criança pequena, a gente gosta desses besterol também, e fica mais fácil a gente gravar. Então, fica o C aqui, ó, de conviver, o E de explorar, o C, deixa eu trocar a caneta, o C de conhecer-se, o E de expressar, o P de participar e o B aqui, ó, de brincar, tá? Mas vocês podem fazer o mnemônico da forma que vocês acharem melhor. Pode trocar a ordem aqui das letras. Já teve uma live que eu fiz que o aluno deu um outro exemplo também de ordem das letras também. Super tranquilo, da forma que for melhor para você lembrar. O importante é você lembrar do conteúdo, né? E aí, qual das alternativas vai trazer o CCPB? Qual? Orientar no direito? Não. Organizar? Não. Compartilhar? Não. Então, aqui, errado. Jogar? Não. Compartilhar? Compreender? Não. Não está errado. Interagir? Compartilhar? Usufruir? Entender? Não. Então, qual a alternativa que vai trazer todos os direitos? É a letra A. Letra A, conviver, brincar, participar ativamente. Aqui tem escrito participar ativamente? Não. Mas a ideia do participar é uma participação ativa mesmo na educação infantil, em que a criança ela participa nas tomadas de decisões também. Ela também pode ter e deve ser oportunizado a ela, enquanto direito dela, de aprendizagem e desenvolvimento, falar, opinar na escolha das atividades, na escolha dos espaços. Então, a ideia, ela está correta, né? Então, participar ativamente está correto.
explorar, expressar e conhecer-se. Correto, um gabarito aqui, letra A na 7. 8. A BNCC foi preparada por especialistas de cada área do conhecimento, com a valiosa participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da sociedade civil. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas do conhecimento. São essas as áreas de conhecimento, a saber, olha só, vamos lá falar um pouquinho de ensino fundamental agora. Quando a gente fala de ensino fundamental, a base vai trazer que é a etapa mais longa da educação básica, tem 9 anos de duração, inicia com 6 anos de idade da criança e termina aos 14 anos, isso quando a gente entende que é um processo de escolarização regular, não teve reprovação, evasão, nem abandono. Então, é dos 6 anos aos 14 anos. Tem 2 fases, anos iniciais, anos finais. Ela está organizada em áreas do conhecimento, componentes curriculares e habilidades. Então, vamos ver as áreas aqui. São 5. Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Dentro de cada área, há seus componentes curriculares. Está sinalizando aqui. Linguagens tem 4 componentes curriculares. Língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa. Lembrando que língua inglesa é a partir do 6º ano do ensino fundamental, tá? Isso aqui de acordo com a BNCC. Ah, mas o meu município tem o 3º ano, 1º ano tem inglês. É porque na parte diversificada do currículo do seu município, os slides são liberados sim, mas alguns mapinhas mentais não estão, tá? Coloquei mais os gerais. Mas, se no seu município tiver inglês, é porque na parte diversificada do currículo daquele município, colocaram lá o inglês. Mas de acordo com a BNCC, de acordo com o que foi orientado pela BNCC, é a partir do 6º ano, tá? Então, pode ficar tranquilo que quando cai em prova, sempre assim, de acordo com a BNCC, já caiu assim, de acordo com a BNCC, quais componentes curriculares estão dentro dos anos iniciais, por exemplo, anos iniciais do 1º ao 5º ano, tá? 1º ao 5º ano, 6º ano depois, anos finais. Aí, língua inglesa não poderia entrar ali nos anos iniciais, que de acordo com a BNCC, língua inglesa é a partir do 6º ano, tá bom? Agora lá, a área de matemática tem um componente curricular, que é a própria matemática. Ciências da natureza, um componente curricular, ciências. Ciências humanas, história e geografia. São 2 componentes curriculares, então. Ensino religioso, um componente curricular. Sempre lembre do ensino religioso. Tem gente que erra a questão porque esquece que ensino religioso é área do conhecimento e é componente curricular, tá? Ensino religioso não é componente curricular de ciências humanas, tá? Não é. É componente curricular da própria área do conhecimento, ensino religioso. Beleza? Então, dito isso, dado esse panorama geral, é importante também lembrar disso aqui, ó. Transição entre as etapas. A base vai chamar a atenção para a transição da educação infantil para o ensino fundamental, que seria a primeira transição, então, que a criança sai de uma organização baseada em interações e brincadeiras, educar e brincar, e vai para uma organização baseada em áreas do conhecimento, componentes curriculares, uma outra lógica de educação. Uma outra lógica de organização. Então, quando há essa transição, é importante que os professores dos anos iniciais tragam uma abordagem lúdica das aprendizagens. Trazer a questão da brincadeira também. Então, ela vai chamar atenção para a integração dos conhecimentos, a continuidade dos conhecimentos, tá? Sempre no sentido de progressividade, continuidade, integração, tá? E também a transição entre as fases dos anos iniciais para os finais. A criança, ela sai do 5º aninho, vai para o 6º ano. Então, o 5º ano, geralmente, é um professor para dar história, geografia, matemática, português e ciências. Anos finais, é um professor para cada matéria. Então, é uma outra lógica. E aí se depara com essa mudança de organização, e isso traz um desafio para elas, né? Para se adequar, para se adaptar a essa nova lógica de organização. E os professores dos anos finais precisam ter essa sensibilidade com o 6º ano por conta disso, porque eles vêm de uma outra realidade também, mesmo que é dentro de uma etapa, eles vêm de outra realidade,
Tá bom? Dito isso, volto para a questão. Então, quais são as 5 áreas do conhecimento? Língua portuguesa é componente curricular, então não é. Linguagens, matemáticas, natureza, ciências humanas e religioso, correto, gabarito letra B. Língua inglesa, componente, matemática, ciências naturais, ciências humanas e artes. Ciências da natureza, artes é componente, língua portuguesa é componente, está errado aqui nomenclatura, ciências sociais está errado nomenclatura, educação física é componente, então está errado, gabarito letra B. Agora a 9 tem bastante coisa para a gente discutir, tá? Ó, Juliana, viva essa transição com o 6º ano. Sexto ano, isso que o pessoal fala, né? Sexto ano tem até uns vídeos que o pessoal faz no Instagram, quando vai substituir professor no 6º ano, não quer. E eu sei, porque eu sou pedagoga e acompanho os anos finais. Sou professora de 1º ano, de manhã, na alfabetização, e à tarde sou pedagoga acompanhando anos finais. E eu vou te falar, nem eu que no 6º ano, eu acompanho o 9º ano e o 8º ano. Porque lá à tarde porque lá à tarde é só adolescente, gente. É uma loucura. É de 6º ao 9º ano. Então, são 2 pedagogas para acompanhar os anos finais, né? E vira ano, eu sempre quero os maiores. Tem essa... É questão de gosto, tem isso também, né? Afinidade, gosto, não se discute. Vamos lá, 9. A resolução número 2 de 2017 institui e orienta a implantação da BNCC, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades, no âmbito da educação básica. Considere as afirmativas relacionadas à BNCC. Registre V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, como já mencionado, orientam a LDB e as diretrizes curriculares nacionais. Dessa maneira, reconhece que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica, que está correta, tá? Por quê? A BNCC também tem o que nós chamamos de marcos legais, tá? Que são Constituição Federal de 1988. Nossa, o que eu fiz aqui? Gente, tô tratando questões de saúde. Às vezes eu me embolo aqui nos números, tá? É 1988. Ô, Senhor. Constituição Federal, as diretrizes curriculares nacionais, também o PNE e também a LDB, tá? Porque todos os documentos já indicavam a necessidade de se estabelecer um documento que trouxesse uma base nacional comum de aprendizagens, de objetivos e direitos de aprendizagem para a educação básica, tá? Isso há anos atrás. Até que chegou em 2018 a BNCC, tá? Então, aqui contras que a BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, como já mencionado, orienta a LDB a diretriz, é por conta disso. E porque se os currículos se referenciam de acordo com a base, tem que trazer referência também aos princípios e valores da BNCC, que está fundamentado em todos os documentos aqui, beleza? Olha só. BNCC e currículos têm papéis distintos, errados, são papéis complementares. Complementares. Pois, para assegurar as aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da educação básica, a base assume o lugar de currículo. Gente, a base não é currículo, a gente viu isso no começo da aula. Já que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. Aqui o erro são esses dois aqui, então aqui é falso. Com a homologação da BNCC, as redes de ensino e escolas particulares terão diante de si a tarefa de construir, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC,
pulei aqui, né? Terão diante de si a tarefa de construir currículos com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, passando assim do plano normativo propositivo para o plano de ação e da gestão curricular. Aqui também está correto, tá? Porque rede de ensino chama atenção que é o sistema público. E escolas particulares também, porque são instituições de ensino, públicas e privadas. E aqui está incluindo aqui, trazendo a particular. E os currículos, eles vão trazer essa sistemática de forma mais geral, e as propostas curriculares, os PPPs das escolas, terão, então, que fazer o seu plano de ação dentro das suas propostas curriculares, tá? Então, aqui é VFV, é isso? VFV, letra A, olha só. Aí eu trouxe aqui um pedacinho da BNCC para vocês verem que está na base, tá? O que está aqui nas questões estão na base. Então, a primeira aqui, lá na página 16, vai trazer essa questão da primeira assertiva, tá? A BNCC e currículo se identificam na comunhão de princípios e valores, tal, tudo que está ali na questão. Aqui, a segunda assertiva, que estava correta, estava errada. A gente viu que o erro é porque está falando que BNCC e currículo têm papéis distintos, não sou do Rio de Janeiro, sou do Espírito Santo, sou capixaba da Gema, Vitória Espírito Santo, tá? Aqui, ó, BNCC e currículo têm papéis complementares, tá? Complementares, o erro estava nisso aqui, e aqui também, ó, uma vez que tais aprendizagens... Não, aqui inventaram, ó. Enfiaram coisa que não existe para embolar a cabeça da gente. Não está nem aqui, nem com uma outra forma de escrita correta, né? Então, aqui realmente estava totalmente errado. E aqui a última assertiva, lá na página 20, vai trazer, ó. Com a homologação da BNCC, as redes de ensino, escolas particulares, terão diante de si a tarefa de construir currículos, tudo que está ali proposto na questão, tá bom? Então, o gabarito da 9 é a letra A. 10. A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, tá? No que se refere à BNCC, assinale a alternativa incorreta. A gente quer saber qual é a questão errada, tá? Errada. Isso aqui, pessoal... Eu falo por experiência própria, né? Às vezes eu tô selecionando questão para aula, aí eu tô indo rapidão lendo, porque a gente já analisou o BNCC, né? Aí eu passo ali, não li o diacho do negócio incorreto ali, tô achando que tá falando correto. Gente, presta atenção, sempre olha se é incorreto, se é correto, se tem um não ali grandão, falando assim, o que não tem a ver com a BNCC. Sempre presta atenção nisso aqui, porque se a gente passa o olho rapidão, a gente perde mesmo, tá? Então, aqui a gente quer saber a errada. Vamos lá. A é referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, Distrito Federal e municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares. Correto, a gente quer saber a errada. B. Seus dois fundamentos pedagógicos são os focos na apreensão de conteúdos e na proficiência em avaliações externas. Gente, errado. Quais são os fundamentos pedagógicos que a gente viu lá atrás? Vamos voltar? Conceito de educação integral e desenvolvimento de competências. São esses dois. Então, ali a gente já achou o gabarito, que é a letra B, a errada. Vamos ler as outras. A organização curricular da educação infantil está estruturada na BNCC em 5 campos de experiências, correto, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, correto, já viu, né, na organização da educação infantil. E, por fim, nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica, segundo a base, deve ter como foco a alfabetização, correto, gente. Nos anos iniciais do ensino fundamental, sobretudo o primeiro e segundo ano, todas as práticas pedagógicas, vou ensinar geometria, né, as figuras geométricas, figuras planas e sólidos geométricos,
vou trabalhar, mas sempre tomando ali conhecimentos, habilidades referentes à alfabetização. É isso que quer dizer. O foco tem que ser a alfabetização. Porque a partir do momento que o aluno aprende, né, adquire as habilidades de alfabetização, ele consegue fazer uma leitura de mundo, ele consegue se desenvolver melhor em outras disciplinas também. Então, o foco é a alfabetização, tá? Então, gabarito da letra B, ou gabarito da 10 é a letra B. Tá bom, gente? E com isso a gente fecha as 10 questões de BNCC. Vou relembrar algumas informações. Eu tenho aulas no canal do YouTube, aulas gratuitas no canal do YouTube, tá? Só procurar a professora Sara Filpo. Aqui em cima tem as minhas redes, tá? Tô no Instagram, tô no Facebook, tô em todo lugar, tá? No Instagram já tem mais de 130 seguidores, 130 mil seguidores, YouTube mais de 44, blog mais de 30 acessos por mês. Estou meio sumida aí esses tempos, porque eu estou no 7º mês de gestação, passei com algumas situações de saúde, e aí eu dei uma ausentada das redes sociais um pouco, mas eu vou voltar no canal com algumas aulas gravadas, então fica aí o convite para quem não conhece meu trabalho, vá no meu canal, lá tem aula de base psicológica da educação, de LDB, de BNCC, de tendências pedagógicas, enfim, fica o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês